Bem, turma boa, hoje eu tenho aqui o prazer de conversar no podcast Voz do Horizonte, um amigo de infância, meu querido amigo Laércio, morava, para quem não sabe, lá no nosso Crateús, na minha rua, na João Tomé. 398. E hoje é um dos advogados com mestrado, doutorado, que tem a maior capacidade aí intelectual no estado do Ceará e, eu não tenho dúvida, no país inteiro, na área de urbanismo, né, e também na área de segurança. Então, quando a gente resolveu convidar o Laes para isso, era justamente para a gente conversar sobre essas duas áreas que são tão importantes. Ah, escritor, viu? Tem 10 livros, né? 10 10 livros. livros, Seis solos. 6 solos. 10 livros. 6 solos. Esse é o último, Esse é o último. né? Geopolítica. Geopolítica e Direito do Poder Regional e Gangorra, Violência, Criminalidade, Marginalidade e Nova Estratégia de Segurança O Pública. penúltimo. Penúltimo, E vem, Laércio Noronha Xavier. vem mais dois aí até o próximo ano. Sobre Eu, segurança municipal. pronto, eu não sei se eu lhe apresentei bem, mas Tá fica aí o ótimo. seu início aí para... Nós somos contemporâneos do Crateús, lá da João Tomé, éramos vizinhos, e o Crateús era aquilo. O doutor Almir Sabino era um dos grandes médicos da cidade, uma pessoa que trabalhava o futebol, tinha um apreço muito grande ao futebol de salão. E a gente acompanhava, e Crateús sempre foi uma referência no futebol de salão. E aquela, e aquela vida no interior e estudando nos bons colégios da cidade, e sempre com a intenção de crescer, de produzir, de dar contribuição, mas sempre impulsionado pela nossa condição de bons estudantes, de bons professores que nós tivemos. Na Dona Adelite, no Colégio Pio XII, e aquilo ali foi muito, muito forte em nossa formação educacional. Eu até me emociono, que toda vez que eu vou em Crateús eu choro. Choro no confesso que eu vivi, como diria o Pablo Neruda, confesso que eu vivi. E a sua emoção também é nossa, não tenho dúvida, porque assim, a gente que é de lá, né? E assim, a gente vê o quanto a nossa cidade produziu grandes pessoas que têm contribuído tanto para o nosso estado, né? E tenho certeza que para o nosso país. Você é um desses crateuenses que, onde anda, né, tem lá feito através do seu intelecto, a sua prática de levar muita informação. E hoje em dia, assim, passado aqui esse momento de saudosismo da nossa querida terra natal, nosso Crateús, eu quero justamente tentar absorver aqui, Léo, nesses alguns minutos que nós vamos conversar, o máximo que eu puder de informação que eu sei que você carrega aí. E principalmente na área, né, do urbanismo. Como as cidades, principalmente as cidades menores, eu sou lá atualmente de Horizonte, assim, minha segunda terra natal, graças a Deus sou cidadão horizontino, estou lá há 22 anos, sou homem público, fui vereador, fui candidato a prefeito, estou pré-candidato a prefeito e a minha intenção, Laércio, é exatamente essa, estar cercado das melhores cabeças em todas as áreas para a gente levar para o município de Horizonte as verdadeiras mudanças para que nosso horizonte para 2050, essa não é minha, a gente não quer implantar em Horizonte, Lécio, política de governo de 4 anos. A gente quer implantar uma política pública com visão de futuro. Então, eu penso muito em Horizonte 2050. Para isso, a gente tem que mudar muita coisa lá e levar aí os seus pensamentos e as suas ideias do ponto de vista de urbanismo e de segurança pública, que a gente possa mudar a nossa cidade. Fala aí um pouquinho sobre essas questões, a segurança do Estado, como é que você está vendo, o que você entende como falhas maiores e como é que dentro desse planejamento, você fala muito de planejamento e de metas, para que a gente possa melhorar tanto o urbanismo como a segurança. Olha, na verdade, tudo começa com diagnósticos. Bons diagnósticos, eles vão te elevar a bons projetos.
a bons projetos, principalmente quando você está cercado de bons gestores e produção de conhecimento. Então, quando você tem municípios no Ceará, que, que o grande problema do Estado é que 70% do nosso orçamento fica na região metropolitana de Fortaleza. Para o Horizonte, para Calcaia, para São Gonçalo, para Cascavel é uma maravilha. Mas para o Crateús, para o Sobral, para o Juazeiro, é uma dificuldade. Essa é uma dificuldade. Então, nós não temos aqui estruturas regionais de desenvolvimento. Esse é um dos grandes problemas. Os municípios eles crescem sozinhos, eles crescem a mercê ou ficam sob a égide, a batuta de um gestor, de um bom gestor. Se ele não tiver um bom gestor que veja esse futuro, que não tenha o imediatismo, o município vai ter sérias dificuldades. No caso de Horizonte, o Horizonte é um município de população inferior a 100 mil habitantes, tem um bom orçamento, é próximo da capital. Então, é o município que tem todas as benesses de ter esse projeto de longo prazo, principalmente se tiver um gestor comprometido, né, com essa continuidade. Este é o grande problema, a continuidade. Os planos diretores e essas políticas urbanas, elas te dão esse condão de fazer projetos de longo prazo. O Estatuto da Cidade é a lei que todo gestor tem que saber. A política urbana, Alexandre, é a política base de qualquer cidade, porque é a política territorial. O que é que eu quero ter no meu território? Aqui vai ser a área da agricultura, aqui vai ser a área institucional, aqui vai ser a área das indústrias, das escolas, aqui é o centro é a sala de estar da cidade. Então eu tenho que verticalizar a minha cidade, eu tenho que trazer arquitetos, eu tenho que dar uma estética moderna. Então, todos esses elementos eles vão chamar, eles vão agregar pessoas, investimentos e se relacionar, inclusive, com o exterior. O Estado do Ceará, por nós não termos nenhum tipo de fronteiras e o Brasil ser quase metade da América do Sul e ser o único a falar português, nós temos uma dificuldade muito grande no campo internacional, né? Menos de 8% da população fala uma segunda língua, ou inglês, ou espanhol, ou italiano, francês, não interessa. Então, nós somos mais mapeados do que mapeamos. Nós não conhecemos qual é a cidade na Argentina, ou na Bélgica, ou na Holanda, ou na Coreia que pareça com o Horizonte. E tem. Sabe? Nós temos os projetos Cidades Irmãs que a gente pode agregar para ter, eu quero trazer uma cidade sueca que tenha 80 mil habitantes, 70 mil, que pareça com o Horizonte, que a gente possa fazer relações internacionais, que a gente possa aprender, que a gente possa trocar figurinhas, ver experiências administrativas, culturais. Sabe? Então, falta muito isso, falta muito ao gestor para que tenha essa continuidade, Alexandre, essa capacidade de se relacionar com o mundo e se relacionar com o que há de mais avançado do ponto de vista do urbanismo. Por quê? Porque a política territorial é a política básica de qualquer município. Você tem que saber o que é que você vai fazer na sua territorialidade. E aí, dentro de uma gestão democrática de cidade, todos esses segmentos vão ser conclamados a participarem. E o plano diretor é mais ou menos isso, ou mais ou menos não. É exatamente isso. Você falou Congregar vários setores. E é fundamental, lá em Horizonte, só uma informação, estou lhe repassando em tempo real. O nosso plano diretor é de 2000, né? Foi feito para 20 anos. Nós temos 4 anos aí sem um plano diretor atualizado, sem essa conversa. Sem o Estatuto da Cidade. Tudo isso precisa ser feito de forma urgente e a gente precisa dialogar com toda a comunidade e escutar, né, pessoas da sua capacidade laboral, com a sua expertise, toda a população, a sociedade civil, a quem está lá no território, para que nós possamos construir o melhor plano diretor para permitir que o Horizonte para 2050 seja uma realidade bem diferente da que é hoje. A nossa visão é exatamente essa, uma visão de continuidade de longo prazo. As inovações, as tecnologias, obviamente que a gente tem aí lá especificamente nós lá, Laércio, temos um problema muito grande com a saúde, né? Porque é o maior flagelo do nosso município atualmente. Mas em alinhando e colocando a saúde nos trilhos, a gente não pode jamais deixar de plantar as sementes para o futuro. E a gente precisa de pessoas com esse nível de formação, né?
de expertise. A gente sabe que você já discute isso em várias cidades. Você agora está mais voltado aí para especificamente estar estudando um pouco mais Fortaleza, está estudando um pouco mais São Gonçalo do Amarante. A gente vai aí no futuro próximo fazer você também estar convivendo e estudando um pouco mais o Horizonte para a gente construir isso a muitas mãos, a sociedade horizontina e as melhores inteligências do estado do Ceará e do país para que nós possamos desenvolver isso. Fala um pouquinho aí sobre essa questão do que tu está trabalhando atualmente, como é que tu está vivendo essas grandes dificuldades que nós estamos enfrentando atualmente, principalmente o nosso maior flagelo do estado do Ceará, que é a segurança pública, né? Isso se chama construção do futuro intelectual da cidade. Qualquer norma, qualquer política que venha a ser adotada, você tem que construir isso com debate, com a produção acadêmica, se não dentro da universidade, mas com pelo menos com a estrutura metodológica que contemple esses cânones da ciência. Qualquer cidade brasileira, as pesquisas de opinião estão apontando isso, Alexandre, aponta a segurança como o grande calo da sociedade. Nós temos 83 facções no Brasil. Todo dia nasce uma nova CNPJ, aspa, de uma facção, ou regional, ou local no Brasil. Quer dizer, as cidades brasileiras elas vivem esse flagelo. E esse flagelo ele tem causas endógenas, exógenas e aleatórias. Endógenas, eu acho que a gente cresceu, né? Os estados investiram em policiamento, em contratação de efetivos, de tecnologia, de maquinário, de infraestrutura, de armamentos. Mas existem as questões exógenas. É um país com segurança jurídica zero. É um país com impunidade, é um país com apartação social, é um país de uma divisão e de uma desigualdade social muito forte, é um país com problema sério de urbanização, de infraestrutura, de saneamento. Então, a gente tem aqui muita coisa de um país de primeiro mundo, mas também muita coisa de um país de terceiro, quarto mundo. Então, todos esses elementos e mais esses períodos de conflito ou de trégua entre as facções, eles implica na segurança. E a segurança ela tem a União, os estados e os municípios. E são três formas, Alexandre, de atuar. E nós não temos uma integração, nós não temos uma estratégia, nem a União, nem os 27 estados, nem os 5.568 municípios. Ou seja, nos falta o óbvio, a segurança pública ser uma política de Estado. Quando eu falo Estado, não o Estado do Ceará, mas do município de Horizonte ou de Fortaleza, nenhum município, Estado ou a União tem essa estratégia. E a estratégia é isso, olha, nós vamos ter que ter metas. A primeira meta é isso. Nós vivemos em taxas epidêmicas de violência. Enquanto no mundo, a média é 6 homicídios por 100 mil habitantes, que é uma forma de métrica, né? E a partir de 10, a Organização Mundial de Saúde já fala que a gente está vivendo aí uma estrutura de hipercriminalidade. O estado do Ceará, por exemplo, desde o início do século, as médias anuais são de mais de 30, quase chegando a 40. E isso não há senso de urgência. E aí a gente faz uma dança de cadeiras, a gente muda gestor, a gente muda o governo e não há continuidade de nada. Então a gente gasta muito. A segurança hoje, do ponto de vista estadual, ela é a terceira rubrica. Né? Terceira, educação, saúde, previdência, que não é uma política social, Claro. o investimento interno dos servidores públicos, mas como política social é a terceira. No Rio de Janeiro é 12% do orçamento. E o que é o Rio de Janeiro se não é o grande antro da criminalidade brasileira? Então, falta uma estratégia para os municípios. E essa estratégia pode ser no Horizonte, pode ser no São Gonçalo, pode ser no Crateús, pode ser em Fortaleza. A gente tem que iniciar isso. Né? É isso que a gente está se antenando aí com os nossos 2 livros, né? Que é justamente as teorias urbanísticas e comportamentais aplicadas à segurança pública brasileira. Eu acho que isso é fazer política. Você quer ser um gestor, você é vereador, eu não quero ingressar nessa política da campanha, do disputar o voto, mas quero ajudar com essa produção de conhecimento. Eu gosto mais de trabalhar isoladamente do que no dia a dia do contato. E acho que essa diferença é que vai fazer uma política mais qualitativa, de gente que produza mais, que dê aula, que debata, que escreva, que participe de palestras, de podcasts, mas que esteja produzindo conhecimento. Por quê? Porque o gestor não tem condição de estar fazendo isso, sabe?
E essa produção genuína, essa produção não ideológica, que não fulaniza, que não tem esse caráter de torcida de partidos, isso é que é o interessante da ciência da academia, né? De você fazer a crítica e de apontar soluções. E, lógico, isso aqui não quer dizer que a gente não possa ter uma experiência do ponto de vista administrativo, como consultor, até como gestor. Mas não é isso que nos move. O que nos move é o grande debate, que é o que você está fazendo agora. E é fundamental exatamente isso. Eu tenho conversado com várias áreas e várias pessoas. O programa é Vozes do Horizonte. A gente conversa com as pessoas de Horizonte, mas também conversa com as pessoas para Horizonte e conversa com outras pessoas sobre o Horizonte. A gente tem que ampliar essa discussão e eu sempre tenho dito, como pré-candidato a prefeito, Laércio, exatamente essa sua fala. Irei trazer as academias e as inteligências para a gestão pública para que nós possamos, assim, construir esse horizonte de 2050. Eu não entendo e não aceito, não acho normal um gestor ir para o poder, sentar lá na cadeira e fazer somente o que lhe dá na cabeça, porque ele não tem conhecimento em todas as áreas. Muito pelo contrário, ele quase não tem conhecimento em área nenhuma, né? Essa é a regra da maioria dos gestores do nosso Estado. A gente tem conhecimento principalmente na nossa área, mas nós temos a humildade de reconhecer que eu preciso da inteligência do Laércio, que eu preciso da inteligência do Moacir, que eu preciso da inteligência do Roberto Cariri, que eu preciso da inteligência do Roberto Cláudio, que eu preciso da inteligência do André Figueiredo, enfim, preciso da inteligência dos professores da Universidade Federal do Ceará, dos professores do IFCE, dos professores da UES, dos professores das faculdades privadas, Unifor, todas elas a gente tem que trazer as melhores cabeças para fazer esse conselho dentro do nosso município e não se encontrar para tratar crises e viver de gangorras, que é o nome do seu livro, apagando fogo sem ter um planejamento de futuro e vivendo aí você se pega com algumas falas, como a gente ouviu há pouco tempo, do governador do Estado, que agora vai tratar bandido como bandido. E como é que tratava antes? E como é que tratava a segurança antes? E como é que tratava os flagelos? Não falo só de segurança, não. Falo de saúde, educação, enfim. Mas se agora o governo do Estado resolveu tratar bandido como bandido, onde é que nós estamos entregues? É sobre esse tipo de percepção e é para isso que a gente tem batido esse papo aí contigo. Na verdade, eu fico cavalheiro para entrar nesse debate, além de não fulanizar, porque o gangorra é exatamente uma provocação da governadora anterior. Pô, Laércio, eu tive essa experiência de 5 anos no Estado, na segurança pública e na Casa Civil. Ela disse, como é que a gente investe tanto, gasta tanto, e a segurança a gente tem bons momentos, depois tem picos de aumento de violência, depois melhora. Aí eu disse, não, governador, eu vou tentar entender aqui dentro dessa expertise. E a gente viu que é isso, não tem estratégia. E aí você tem uma oscilação de custos, de discurso, de espaço e de indicadores. O governador Elmano, na verdade, ele regrediu o debate da segurança. Mas por que ele regrediu? Regrediu porque, se o Estado não tinha uma estratégia, pelo menos ele tinha um plano chamado Ceará Pacífico. E esse plano ele foi desmontado. Opa, mas o governador Elmano é do mesmo partido do governador Camilo. Se não era da Isolda, mas estão todos próximos do ponto de vista de uma gestão, de uma gestão de coligações eleitorais e partidárias. Então, na hora que ele muda essa narrativa ideológica, na hora que ele muda a estrutura de ação, agora eu vou ser mais ostensivo, agora eu vou combater a criminalidade. Por quê? Porque passou um terço do mandato. Um terço do mandato, e a maior crítica justamente era essa. Nós temos um dos estados mais violentos. Isso depõe contra a imagem turística, contra a eficiência administrativa, isso depõe contra a paz social, né? Isso depõe contra o turismo. Por quê? Porque você tem uma cidade violenta, você tem cidades violentas, você tem um crime tomando conta de cidades de 30, 40 mil habitantes, de 20 mil habitantes.
Quer dizer, você tem uma legitimação enraizada dentro das comunidades. Ah, mas só está morrendo bandido. Sim, está morrendo bandido, mas daqui a pouco eles começam a dominar territórios cada vez maiores e intervir dentro das estruturas institucionais, do executivo, do parlamento, dominando executivos municipais. Essa semana mesmo nós tivemos exemplo em Santana do Acaraú, quando o prefeito admitiu que geria a cidade junto com as facções organizadas, porque eram seres humanos. Seres humanos. Quer dizer, depois ele retroage, mas aí o estrago já foi feito. E a coisa está institucionalizada. Então, é necessário ter uma estratégia que envolva inteligência, integração municipal, o papel do município, que não é igual ao Estado. Tentando metaforizar isso do ponto de vista político, Alexandre, é o seguinte: rapaz, eu vou investir em guarda municipal, eu vou resolver o problema da segurança de Horizonte, por exemplo. É igual ao secretário de saúde contratar 100 médicos ginecologistas. Né? Ou então o secretário de educação contratar 100 professores de matemática para resolver a educação. Não é jogar tudo na mesma cesta, tudo com a mesma expertise. Você tem que juntar esses profissionais para trabalhar a juventude, cultura, política de drogas. Não é o caso da administração penitenciária nem socioadministrativa, lá, socioeducativa, mas você vai ter também a questão da defesa civil, da defesa social. Então, é uma política complexa, sinuosa e volátil, porque ela tem várias atuações, desde a prevenção, a precaução e socorro de sinistro, a repressão qualificada, que não é feita pelo município, estrito senso. O município, cabe ao município prevenir, desmontar os ambientes de criminalidade, antecipar e, ao mesmo tempo, o prefeito cobrar, tendo um gabinete de gestão integrada municipal, juntando aqui o representante da Polícia Civil, militar, da OAB, da Polícia Federal, se tiver, se for o caso do Ministério Público, e se eu tiver guarda municipal, ótimo, se eu não tiver, ok, mas eu vou ter aqui mapeamentos diagnósticos. Vamos dizer o seguinte: olha, nós temos aqui no bairro tal uma prioridade em relação a furtos, a roubos ou mesmo a homicídios. Esses aqui são os problemas. Quando você diagnostica, Alexandre, que é o papel, aí você vai começar a cobrar. Não é o prefeito que vai resolver, mas o prefeito tem que reunir essas pessoas, cobrar e ter esses mapeamentos, onde estão os delitos. E alguns delitos você não vai resolver com polícia. Você vai resolver com educação. É como a política de drogas. Política de drogas, os americanos, eles chegaram a um patamar de reconhecer o óbvio. Eu acho que é muito isso que a gente deve fazer na política, fazer o óbvio. Né? Como é que se faz uma política de drogas? Escola, família, cultura e esporte. Mas é óbvio isso. Sim, mas é óbvio, mas ninguém faz. Ninguém faz. Eu tenho que trazer a família para a escola e a escola levar a família. Aquela ideia do reforço escolar que Sobral fez e que teve uma repercussão muito grande. Rapaz, se a família não vem para a escola, nós vamos para a casa do aluno, vamos entrar em contato com ele, vamos botar o aluno para aprender uma língua, um violão, sabe? Aprender o voleibol. Assim, nós vamos deixar essa pessoa com uma série de competências e de relações e de pertencimentos que vai afastando pela consciência e pelas habilidades e pelos contatos. Sabe? Então, é isso que a gente prega do ponto de vista intelectual. Vamos fazer o óbvio. Vamos pensar em longo prazo, vamos entrar para a história, não vamos pensar miúdo na próxima eleição, como é que eu vou ganhar a Câmara Municipal, bancando os vereadores. Rapaz, nós temos um projeto, e esse projeto vai ter resultado, e isso vai gerar reeleições para as pessoas, principalmente para o campo parlamentar. Isso vai gerar um entrosamento social, isso vai gerar um pertencimento, se não ideológico, mas político. Isso vai gerar uma confiabilidade, uma respeitabilidade, isso vai gerar uma integração, isso vai gerar uma cobrança, uma fiscalização, isso vai gerar mais rendimento, isso vai gerar que a gente tenha mais pessoas capacitadas dentro ou fora, ou convocadas para discutir essas temáticas. Né? E a gente está falando de um município rico. É um município rico, é um município que tem boa arrecadação, que está perto de Fortaleza, que está dentro da região metropolitana. Então, é um município que
Mesmo que o flagelo seja a saúde, não é tão difícil de resolver quando se tem essa capacidade de reduzir as mazelas do ponto de vista da prevenção, do saneamento, de diminuir a violência, que vai impactar menos, né, na saúde estrito sensu. Sabe? Na verdade, a política, Alexandre, é a arte de saber de tudo. A gente pode até não saber de tudo, mas a gente vai ser obrigado a saber de tudo na hora que a gente vai gerenciar. Tem gente que não quer saber de tudo. Né? Você pode até terceirizar isso. Terceirizar do ponto de vista administrativo, mas do ponto de vista intelectual, de conhecer, de saber como é que ela funciona minimamente, você tem que conhecer todas as áreas. É um sacrifício? É um sacrifício. E isso não é por ser prefeito. Quem tem a intenção de ingressar na política tem que saber disso. É a arte de saber de tudo. Mas tem político que não sabe de nada. Sim, é por isso que a gente está indo tão bem nesse Brasil. É verdade. Laércio, eu quero aqui lhe agradecer. O Laércio ele precisa assim, de um programa de horas. 30 minutos, 20 minutos para o Laércio é muito pouco. Mas a mensagem mais importante é essa, é da gente ter a oportunidade de estar com um cara que é um extremo conhecedor das políticas de conhecimento territorial de urbanismo e também de segurança e que podem, a partir do conhecimento que ele tem, do direcionamento que ele dá e da forma como ele interage com todas essas que é o que motiva, né, Laércio? Leitura de cidade. Você tem que aprender a ler a cidade. Isso, e a gente ter a oportunidade de poder contar com você, se Deus quiser, no futuro, como um parceiro. Essa é uma das maiores mensagens que eu quero deixar para a população de Horizonte. Um cara de uma inteligência fora da curva, um estudioso e um cara que faz acontecer, não fica só no blá, blá, blá. Coloca no papel, leva para discutir no âmbito da política, da academia e tem acesso a todo esse mundo. Meu irmão, eu quero lhe agradecer demais e teremos que lhe trazer em outros momentos para, de forma pontual, nós esmiuçarmos mais essas estratégias que tanto você aí tem colocado através da escrita nos nossos livros e que está à disposição de todos nós. Então, assim, meu irmão, um abraço, é um prazer mais uma vez lhe reencontrar e é sempre bom saber que saiu lá do nosso querido Crateús. Da João Tomé. Um abraço. Um abraço. Fique com Deus, meu irmão. Obrigado. Um hein? abraço, querido.